Olá, boa noite a todos. Boa noite a todas. Então vamos lá, vamos começar mais uma transmissão aqui no regime emergencial, curso de cálculo 1, né? Lembrando sempre que a gente utiliza o livro do Stewart, 8ª edição, que está disponível na biblioteca da UFLA. No acervo da biblioteca você encontra o livro, né? Vale a pena dar uma olhadinha lá. E aqui a gente tem um resuminho aqui com alguns exercícios que a gente digitou, etc, né? A gente vem resolvendo alguns desses exercícios nas nossas transmissões desde ontem, né? A gente resolveu alguns, hoje a gente resolveu mais alguns, agora a gente vai continuar nesse trabalho. A gente mandou o exercício aí no campus virtual, tá? Para vocês acompanharem, mas nada mais é do que alguns exercícios que a gente tirou do livro lá, tá? Então não tem grandes novidades. Eu sempre lembro que o material principal é a leitura do livro, né? Então sempre vale a pena você ler o livro como principal fonte desse conteúdo. Então leia o livro, tente entender os exercícios, tente entender os exemplos, depois tente resolver os exercícios, né? Sempre é essa a ideia. Então eu quero começar mostrando um gráfico, e nesse gráfico aqui a gente vai ver uma animação. Acho que todo mundo está vendo aí, né? Esse é o gráfico da função x², tá? Tá em essa cor mais clara, né? Aqui para mim a cor é laranja, né? Senão x², e aqui a gente tem em azul uma animação da reta tangente. E eu gostaria que vocês ficassem bastante atentos às características aqui que você consegue, ou que você pode perceber no gráfico, que é o seguinte, né? Desse lado aqui, do lado esquerdo do eixo y, a sua função ela é decrescente. Perceba que em qualquer ponto onde a sua função é decrescente, se você traçar a reta tangente, a sua reta tangente vai ter sinal negativo, a inclinação da reta tangente, né? A inclinação da reta tangente tem sinal negativo, a inclinação é negativa. Do lado direito do eixo y, do lado direito, em qualquer lugar que você colocar, que você tentar traçar a reta tangente, a inclinação da reta tangente vai ser positiva, né? A inclinação vai ter sinal positivo. Aqui no vértice da parábola, a gente tem a reta tangente horizontal, com a inclinação da reta tangente é 0. Tá? Então fique bem atento a isso. E aí a gente vai tentar fazer, né? Vamos tentar acompanhar aqui esse exercício aqui. Ó. Nós temos alguns exercícios lá no livro, né? E nesse material que a gente está disponibilizando. E um deles, ou alguns dos exercícios, eles falam o seguinte: eles falam assim, ó, considere o gráfico da função f. Então ele te dá o gráfico de uma função. E aí ele pede para você identificar a função derivada. Então, olhando para o gráfico da função, como você consegue identificar a função derivada? Essa é a ideia, tá? Como é que nós vamos fazer então? Para esse caso aqui, nós vamos dividir o gráfico em 3. Então, ó, eu vou pegar esse primeiro trecho aqui, onde a função é crescente. Aqui, esse ponto aqui é mais ou menos raiz de 3, tá? Mais ou menos não, é raiz de 3. Menos raiz de 3, aqui é mais raiz de 3, tá? Então, do menos infinito até
menos a raiz de 3, a função é crescente. Está simbolizado por esse pedaço aqui. Entre menos raiz de 3 e mais raiz de 3, a função é decrescente. Então é outro pedaço que nós vamos analisar. E para x maior do que raiz de 3, até, né? Entre raiz de 3 e infinito, nós temos a função volta a ser crescente. Então, nós vamos analisar a função em 3 pedaços. Né? Então, peguei o gráfico e dividi em 3. Então, o primeiro pedaço, a primeira parte do gráfico, a função é crescente. Quando a função é crescente, a derivada da função é positiva, sempre positiva. Se a derivada é positiva, o gráfico da derivada da função, ele tem que ser uma função, o traço do gráfico tem que estar acima do eixo x. Então, olha lá, olha onde o gráfico de f' vai ficar, para cima do eixo x. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente em qualquer ponto, onde a função é crescente aqui, a inclinação é positiva. Então, esse seria o pedaço da f' referente a esse pedaço da função f de x. Quando você olha para o segundo pedaço, a função é decrescente. A derivada nesse pedaço, ela tem inclinação negativa. Mas tem mais, né? Tem mais, ó. No ponto mais alto aqui da função, vamos voltar aqui. No ponto mais alto da função, você vai ter uma reta tangente horizontal. Então, a inclinação da reta tangente é zero. No ponto mais baixo também, a inclinação é zero. Por isso, o traço da função derivada, o traço do gráfico da função derivada, ele termina no eixo x, né? Quando a derivada é zero. Então, para esse pedaço aqui que a função é decrescente, ele vai começar no eixo x, vai sempre ficar abaixo do eixo x, porque o sinal da derivada é negativo, e ele vai terminar no eixo x novamente. Então, ó, sinal derivada negativa, a função derivada é representada por esse pedaço vermelho aqui da função, tá? Esse gráfico aqui. Então, a função sempre, né, começa aqui em zero, termina em zero, e nesse pedaço todo, a sua derivada tem sinal negativo. O último pedaço da nossa função, o último trecho que a gente está analisando, a função volta a ser crescente, mas aqui no ponto mais baixo da função, né, aqui você tinha um ponto máximo local, né? Essas definições elas vêm depois, tá? Você tinha um máximo local aqui e um mínimo local aqui, né? Então, aqui no mínimo local, você tem derivada horizontal. Você teria uma derivada horizontal, uma reta horizontal, né? Então, a derivada é zero. Derivada zero, função crescente. Desse lado aqui, a derivada sempre é positiva, novamente. Então, você tem a função derivada representada pelo traço vermelho. De tal sorte que, se a função é dada pelo traço azul, a sua derivada vai ser representada pelo traço vermelho, tá? Então é assim que a gente é assim que a gente faz essa análise aí, olhando para a função, como você encontra a derivada. Então lá no livro tem vários exercícios que pedem para você fazer essa análise, tá? Então dê uma olhada lá depois para você melhorar aí essa análise, praticar, né? Praticar essa análise aí, tá? Muito bem. Então vamos lá para o nosso exercício. Nosso exercício, então a gente vai, pensando aqui na derivada como uma função, vamos calcular algumas derivadas, né? Então, eu vou tentar encontrar a derivada usando definição, tá, gente? Então, a gente ainda está usando definição. Depois a gente começa a usar algumas técnicas aí de derivação, tá? Mas por enquanto a gente está usando definição. Então vamos calcular a derivada dessas duas funções aqui, da função b, né? Número 1, letra b, e número 1, letra c. Vamos calcular essas derivadas usando a definição, tá? Então vamos voltar aqui para a nossa prancheta. Vamos voltar aqui.
E vamos escrever. Então a gente quer fazer aqui exercício 1. Acho que é a letra B lá, né? Deixa eu ver. Letra B, isso. 4 mais 8x menos 5x quadrado. Então, o f de x é igual a 4 mais 8x menos 5x ao quadrado. Como é que você encontra a derivada dessa função? Utilizando definição. Né? Bom, vamos ver. Tem que lembrar, né? Quando você quer encontrar a derivada por definição, então f' de x é igual ao limite, e aqui a gente vai usar para o h tendendo a zero, do quociente f de x mais h menos f de x, tudo isso dividido por h. Então eu quero encontrar esse limite quando a função for 4 mais 8x menos 5x ao quadrado. Substituindo, o limite que nós queremos encontrar é o seguinte: limite, quando o h tende a zero, de... Então, x mais h, vou substituir esse x por x mais h, esse x por x mais h. Então vai ficar 4 mais 8 que multiplica x mais h, menos 5 que multiplica x mais h ao quadrado, menos, e acho que não vai ter espaço ali, né? Então eu vou fazer na linha de baixo aqui de novo, que o espaço aqui não deu não. Então espera aí, para não ficar confuso, eu vou apagar e fazer na linha de baixo, tá? Então só um pouquinho aqui até apagar, pronto. Então vamos lá. Então vamos para a linha de baixo aqui que é melhor. Queremos calcular a derivada, vamos substituir limite, quando h tende a zero, né, de 4 mais 8 que multiplica x mais h, menos 5 que multiplica x mais h ao quadrado, menos da fórmula, f de x. Então, 4 mais 8x menos 5x ao quadrado. Isso tudo dividido por h. Tudo isso dividido por h. Então eu tenho que resolver o quadrado aqui, fazer a distributiva, etc., para eu conseguir fazer o cálculo do limite que a gente está querendo, né? Então, f' de x é igual limite, quando h tende a zero, de... Então vai ficar 4 mais 8x mais 8h menos... Aqui é quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes menos 5x, menos 5. Então vai ficar menos 5x ao quadrado, menos 10xh, menos 5h ao quadrado. Agora eu vou fazer a distributiva do sinal de menos aqui com a função. Então vai ficar menos 4 menos 8x mais 5x ao quadrado. Tudo isso dividido por h. Né? Então vamos tentar simplificar o que for possível, né? Vamos tentar simplificar o que for possível. Então, ó, menos 8x com 8x. Esse pode simplificar. Menos 5x quadrado com mais 5x quadrado. E menos 4 com mais 4. Então, acredito que a nossa derivada, se a gente não tiver esquecido nada, vai ser o limite, quando h tende a zero, do que sobrou. 8h menos 10xh menos
5h ao quadrado, tudo isso dividido por h. Você pode colocar o h em evidência. Então, limite quando h tende a zero, aí põe o h em evidência no numerador, vai ficar h que multiplica 8 menos 10x é menos 5h, tudo isso dividido por h. Aí você pode simplificar, né? Pode simplificar o h no numerador com o h no denominador, e a derivada, então, o f' de x vai ser o limite quando o h tende a zero do que sobrou. 8 menos 10x menos 5h. Bom, mas essa função agora, isso é um polinômio em h. Sabemos que isso é uma função contínua para cada x fixo. Então, a gente pode simplesmente substituir o h no ponto, para poder encontrar o limite. Quando o h tende a zero, esse limite, então, é 8 menos 10x. Então, a derivada da função 4 mais 8x menos 5x ao quadrado é igual a 8 menos 10x, sendo que o cálculo da derivada nós fizemos usando a definição, né? Bom, podemos seguir nessa mesma linha e vamos tentar encontrar isso aqui, ó. Qual é a derivada de x mais a raiz de x? Qual é a derivada usando definição? Usando a definição. Então vamos lá. Mais uma página. Muito bem. Então queremos, né, letra C, eu acho. Imagine que o f de x é igual a x mais raiz de x. Encontre a derivada. Mas você só pode usar a definição. Então a gente tem que lembrar da definição. É o limite quando o h, né? Quando o h, limite quando o h tende a zero de f x mais h menos f de x dividido por h. Então nós vamos substituir aqui, né? Onde for x na função, nós vamos colocar x mais h. Então vamos fazer as devidas substituições. O limite que nós estamos procurando é o limite quando h tende a zero da função x mais h menos raiz, não menos não, mais, né? Mais raiz de x mais h menos a função aplicada em x. X mais raiz de x, tudo isso dividido por h. Tudo isso dividido por h. Muito bem. Bom, continuando, temos o seguinte. Isso é o limite quando h tende a zero do que, né? Bom, se você arrumar o sinal aqui, né? Então você vai ter x mais h mais raiz de x mais h menos x menos raiz de x, tudo isso dividido por h. E aí você pode simplificar. Pode simplificar aqui o x com o x. Né? Simplifica o x com o x. E aí o seu limite fica o limite de h tendendo a zero de
h mais a raiz de x mais h menos a raiz de x, tudo isso dividido por h, né? E aqui, o que fazer, né? Como calcular esse limite. Perceba que se você tentar traçar o limite apenas do denominador, vai dar zero. O limite apenas do numerador também vai dar zero, porque quando h tende a zero, raiz de x mais h tende a raiz de x, menos raiz de x é zero, h tende a zero. Então nós temos um problema de indeterminação aí, né? Então nós não podemos aplicar propriedades de limites, por exemplo, né? Mas vamos fazer o seguinte, ó. Então nós vamos dividir isso aqui em duas contas, tá? Eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever esse limite como sendo o limite quando h tende a zero de. Então eu vou colocar h sobre h mais, e vou olhar para raiz de x mais h menos a raiz de x dividido por h. Então eu vou olhar para esses dois. Esse aqui tá fácil, né? Porque aqui h dividido por h é 1. Então esse limite aqui dá 1, tá fácil. A nossa preocupação é esse limite aqui. Então eu quero mostrar que esse limite existe e quero verificar quanto vale esse limite, né? É isso que a gente quer fazer. Então vamos mudar de página aqui para poder fazer essa conta, né? Então eu vou mudar de página para ficar mais fácil e vou fazer o seguinte. Então, observação. A gente precisa, para poder voltar lá e resolver o problema, a gente precisa encontrar o limite da raiz quadrada de x mais h menos a raiz de x dividido por h. Agora, esse limite aqui, a gente já tem mais ou menos, né, o caminho que a gente segue, né? A gente olha para o numerador aqui, multiplica e divide pelo conjugado para tentar eliminar essa indeterminação, né? Então aqui eu vou multiplicar e vou dividir, né, no numerador e no denominador pelo seguinte, né? Vou multiplicar aqui por raiz de x mais h mais raiz de x e vou dividir pela mesma coisa. Vou colocar um parênteses aqui para a gente não confundir o que a gente está fazendo, né? Então eu tô multiplicando. Isso aqui é 1, né? Ó, esse quociente aqui eu estou multiplicando e dividindo pela mesma coisa é 1. Então a função não mudou. Porém, o numerador agora ele fica da forma a menos b vezes a mais b. E o denominador eu mantenho. Então, a hora que eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o seguinte. Então, isso aqui vai ficar igual ao limite quando h, que é h tendendo a zero, né? Quando h tende a zero de. Então, aqui vai ficar raiz de x mais h ao quadrado menos raiz de x ao quadrado, e embaixo vai ficar indicada a multiplicação. Aqui, ó, raiz de x mais h, raiz quadrada de x mais h ao quadrado, aí a gente tem que pensar um pouquinho, né? Quando o h é pequeno o suficiente e o x é maior do que zero, x mais h é maior do que zero. Então, isso aqui, raiz quadrada de x mais h ao quadrado, vai sair como x mais h. Então, eu posso colocar lá, pensando, né, que o x é maior do que zero e que o h é pequeno o suficiente. Então, aqui sai como x mais h. E, como x é maior do que zero, raiz de x ao quadrado sai como x. E aí eu mantenho o denominador. Aí esse x eu posso cancelar com menos x, e o meu limite
meu limite, então, ele vai ficar o limite quando h tende a zero de h dividido por h que multiplica raiz quadrada de x mais h mais raiz de x, limite com h tendendo a zero. Eu posso simplificar, né? Esse h com esse h. Então, ficou 1 dividido pela raiz x mais h mais raiz de x. Mas agora, se você olhar para o limite só do numerador, é 1. Se você olhar para o limite só do denominador, quando o h tende a zero, raiz de x mais h tende a raiz de x tende a raiz de x, então embaixo vai ficar 2 raiz de x. Perceba que isso só vale se o x é maior do que zero, tá? Senão a gente tem problema aqui no denominador. Então esse limite, aquele limite que a gente queria inicial, ele é 1 dividido por 2 raiz de x. Aí eu posso voltar aqui no nosso problema original e fazer o seguinte, ó, esse limite existe, é 1 sobre 2 raiz de x. Esse limite existe e é 1. Então eu posso aplicar propriedades. E aí eu posso escrever isso aqui assim, ó. Limite da soma é a soma dos limites. Aqui eu posso simplificar logo, né, para não ficar carregando. Então aqui é limite de 1 mais o limite quando h tende a zero da raiz quadrada de x mais h menos a raiz de x dividido por h. Esse limite dá 1. Podemos colocar aqui, né? O primeiro limite dá 1 e o segundo limite dá 1 dividido por 2 raiz de x. Então, qual é a derivada de x mais raiz de x? 1 mais 1 sobre 2 raiz de x. Essa é a derivada da função. Perceba que nós estamos fazendo essas contas usando definição. Sempre usando a definição. Se você já começou a olhar a seção 2.3 do livro, você deve ter visto lá que existe algumas ferramentas mais interessantes para a gente poder calcular algumas derivadas, né? Aqui na seção 3.1 vale a pena você olhar a notação para a derivada, é importante. A notação da derivada calculada em um ponto é importante. E as regras que dizem que a derivada de x elevado a n em relação a x é n que multiplica a derivada de x. Aqui está errado, né? Não é isso não. Essa conta aqui está errada, tá, gente? Eu vou fazer certo ali na lousa, tá? Pera aí. É assim, né? Cadê? Ali é bom que a gente arruma o texto. Mais uma folha. Aqui, né? Então, na verdade, aquilo lá tinha que ser assim, né? A derivada de x elevado a n dx é n x elevado a n menos 1, tá? Isso para n natural aí, tá bom? N real, né? Então ali tá errado, tá? Isso aqui a gente tem que corrigir aqui, tá certo? Vamos corrigir esse negócio aqui. A apostilinha nossa ficou errada aqui, mas não tem problema. A gente corrige depois e manda uma versão N real. Então aqui, ó, uma outra coisa que a gente precisa ter em mente é lembrar da derivada da exponencial. A derivada da exponencial é sempre exponencial. A derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada da diferença, a diferença das derivadas. E uma constante vezes uma função, a hora que você deriva, você pode colocar a constante para fora. Isso por causa da definição de derivada, né, que está relacionada com o limite, tá? Outra coisa que é importante lembrar é que se a função é diferenciável no número a, ela é contínua naquele a, né? Então a diferenciabilidade implica em continuidade. E usando
essa regrinha. Então vamos lá, gente. Então resolvemos, já fizemos as pazes aqui, né? Depois de um problema interno. E aqui, assim, a derivada de x elevado a n dx vale para qualquer n, né? N pertencente a real. real. E aí, qual é o problema aqui? O problema é que lá, quando a gente for ver, quando a gente for ver integração, tem uma regra parecida. Mas lá a gente tem que ter cuidado, porque lá existe uma situação lá que você não pode aplicar a regra direto, tá? Tem uma questãozinha lá, mas a gente olha quando a gente estiver estudando integral, tá? Então, a gente vai usar aquela regra para tentar fazer algumas derivadas aqui, né? Derivadas dessas. E a gente vai perceber que quando você usa essa regra da derivada de x elevado a n, facilita muito a nossa vida em relação a usar a regra de derivação por definição, usar a derivação por definição, tá? Então eu vou começar derivando essas funções aqui, a função, o número 1 eu vou fazer a letra f e depois a gente faz a letra g. Não, vamos fazer a letra E e a letra F. Pronto. Aqui, a letra E e a letra F. Então, eu vou começar na letra E, depois eu vou fazer a letra F. Então, o que a gente quer? Né? A gente quer o seguinte. Então, exercício, derive, né? Derive. Primeiro, letra... Não é letra A, letra E, né? Então, um pouquinho letra E. Letra E. Então, suponha que f de x é igual a raiz de x, que multiplica 2 mais x. 2 mais x. Isso. Derive, encontre a derivada. Mas, olha a regra que você tem aqui. Se você derivar x elevado a n, dá n, x elevado a n menos 1. Então, vamos tentar usar isso aqui. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte. A gente pode reescrever o f de x da seguinte forma, né? 2 raiz de x mais raiz de x vezes x. Fiz a distributiva. Agora, quem é raiz de x? Raiz de x você pode escrever como 2 que multiplica x elevado a meio. Vamos arrumar aqui, né? X elevado a meio. Assim. Aqui, na outra aqui também você pode fazer a mesma coisa. X elevado a meio vezes x. E aí você tem o seguinte, f de x é 2 que multiplica x elevado a meio mais, aí multiplicação de potência de mesma base. Conserve a base, soma os expoentes. Então vai ficar x meio mais 1. Então vai ficar 2 que multiplica x elevado a meio mais x elevado a 3 meios. Certo? Bom, agora eu vou derivar, olhando para isso aqui, usando essa regra. Então, como que vai ficar a derivada? Então, encontre a derivada da função
f' de x. Então vai ficar 2 que multiplica. Qual é a derivada de x elevado a meio? O meio aqui vai ser o n. Então vai ficar meio que multiplica x elevado a meio menos 1 mais x elevado a 3 meios mais 3 meios, né? E o 3 meios desce, né? Então, peraí, vamos. Mais, o 3 meio aqui agora é o n. Então, vai ficar 3 meios x elevado a 3 meios menos 1. Agora eu arrumo o expoente, né? Arrumo os expoentes e escrevo a derivada como sendo. Então, vai ficar aqui vai dividir 2 por 2 dá 1. E meio menos meio, meio menos 1 é menos meio. Assim. Mais 3 meios. 3 meios menos 1. Então vai ficar x elevado a meio. E aí você ainda pode escrever f' de x como sendo 1 sobre a raiz de x, porque o negativo aqui vai fazer essa potência aparecer no denominador, né? 1 sobre ele, né? E o meio é a raiz de x, mais 3 meios vezes raiz de x. Então essa é a derivada. Então perceba que há um ganho quando você usa essas regras em relação ao trabalho que você tem quando você usa definição. Tá certo? Então vamos fazer o outro lá. Vamos fazer... vamos dar uma olhada lá no exemplo, né? No exercício, né? Então a gente fez a letra E, vamos fazer a letra F agora. Tá? Então, a letra F, ela diz que a função e eu vou ter que olhar de novo que eu não lembro mais. Então, é raiz de x mais x dividido por x ao quadrado. Então, vai ficar raiz de x mais x dividido por x ao quadrado. Encontre a derivada. Né? Esse é o exercício. Né? Encontre a derivada. Então, de novo, né? A única coisa que a gente sabe fazer aqui ou você usa a regra, essas regrinhas de derivação que a seção apresentou, a seção do livro apresentou, ou você usa a definição. Então, perceba que a definição daria um pouquinho de trabalho, né? Então, a gente vai tentar usar as regrinhas. Mas para usar as regrinhas, primeiro, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou reescrever essa função assim, ó. Então, eu vou separar a fração aqui. Eu vou separar e aí eu vou escrever raiz de x dividido por x ao quadrado mais x dividido por x ao quadrado. E aí eu vou arrumar mais um pouquinho, porque o x, raiz de x, a gente sabe que é x elevado a meio. Divisão de potência de mesma base, você pode conservar a base e subtrair os expoentes. Então, x elevado a meio menos 2, mais x dividido por x ao quadrado. Você pode fazer a mesma coisa. Conserva a base, subtrai os expoentes. E aí, antes de fazer a derivada, né, só para terminar de escrever a função, eu vou escrever que a função é x elevado a menos 3 meios mais x elevado a menos 1. Agora eu vou derivar. Por quê? Porque eu posso fazer o menos 3 meios como n e posso fazer depois o menos 1 como n. Então, como é que fica a derivada nesse caso, né? Então, a derivada da função fica o n
menos 3 meios, que multiplica o x elevado menos 3 meios menos 1, mais o menos 1, que multiplica x elevado menos 1 menos 1. Tá certo? Aí eu vou arrumar agora, só para a gente poder mostrar a derivada de forma mais simpática. Então, menos 3 meios, x elevado a 2 vezes menos 1, menos 2. Então, aqui vai ficar menos 5 meios, x elevado a menos 5 meios, menos, né, menos 1 vezes x, menos x. Então, essa é a derivada. Tá? Usamos a regrinha, não usamos a definição. Veja o quanto nós economizamos. Né? A gente pode até fazer um paralelo aqui, né, para a gente não perder a viagem. Né? Volte aqui no exercício anterior, da sessão anterior. Aqui, ó, a letra B aqui, ó, vamos pegar a função 4 mais 8x menos 5x ao quadrado. Se você olhar para essa função e usar essa regra que nós estamos usando agora, né, como é que você deriva o x elevado a n? Né? Você tem o seguinte, ó, observação. Se você considerar f de x igual a 4 mais 8x menos 5x ao quadrado. Então, assim, tente lembrar como foi que nós calculamos essa derivada por definição. E aí, agora, tente calcular derivando x elevado a n. Então, primeiro, né, você tem que lembrar, lá na leitura do capítulo, que a derivada da constante é zero. Derivada da soma é a soma das derivadas, derivada da diferença é a diferença das derivadas, etc. Derivada da constante é zero. Derivada de x elevado a 1. Então, vai ficar 8 vezes x elevado a 1. 1 vezes x elevado a 1 menos 1. Mais, menos. Derivada de x ao quadrado aqui, 5x ao quadrado. Então, mantém o 5. Desce o 2, x elevado a 2 menos 1. Então, f' de x é igual a 8 x elevado a 1 menos 1, x elevado a 0, então dá 8 apenas, né? X elevado a 0 dá 1, menos 10x, 2 menos 1, 1. E aí você tem f' de x igual a 8 menos 10x. Não é? Muito bem. Muito bem. Aí veja que isso aqui é a mesma conta que nós tivemos lá, né? Mesma conta. Muito bem. Pode falar, peraí. Aí. Uma dúvida aqui, gente. Vamos ver aqui no interior. Ah, aqui, né? Porque eu errei, velho. Aqui foi porque a gente errou. Então, gente, ó, encontraram um erro aqui pra gente, né? Por que aqui virou 1? Porque eu errei na conta, ninguém falou nada, velho. Ó, menos 1. Aqui, menos 1. Menos 1 vai dar menos 2. Certo? Era aqui mesmo, né? Então aqui foi porque a gente errou mesmo. A gente errou e ninguém falou nada. Bom? Muito bem. Muito bem. Então, o que mais? O que mais nós vamos fazer hoje? Vamos lá. Então, voltamos lá no exercício. Ah, tem um exercício bom aqui, né? Deixa eu ver. Aqui, ó, vamos brincar com um exercício desse aqui que eu acho que é interessante, para a gente poder fazer uma conta de reta tangente e
encontrar uma equação de reta tangente e encontrar uma equação para reta normal. Tá? Então, considere a função, mas eu vou fazer para a letra A aqui. A letra B eu vou deixar para vocês. Eu vou fazer a letra A aqui, considere a função 2e elevado a x mais x, o ponto 0 e 2, encontre uma equação da reta tangente e encontre uma equação para a reta normal. Então, vamos lá. Pessoal que está no Meet aí, se a hora que tiver dúvida ou tiver alguma observação, pode falar, tá? Abre o microfone e fala, tá? Não tem problema nenhum, não. O perigo é só sua voz escapar no YouTube também, nós estamos no YouTube. Então, como é que é o exercício lá? Exercício número 2, letra A. Então, peraí. Então, exercício 2, letra A. Imagine que o y é 2e elevado a x mais x e considere um ponto com coordenadas 0 e 2. Aí encontre a reta tangente e encontre a reta normal. Então, primeiro, para encontrar a reta tangente, nós precisamos encontrar a derivada. Então, é a primeira coisa, né? Lembre-se que a reta tangente você escreve como y menos f de a igual f' de a, x menos a. Aqui o a é o x do ponto, né? A abscissa. O f de a é a função calculada no ponto. Então, o y do ponto aqui, né? Então, o f de a vai ser 2, o a é 0. Precisamos da derivada. Então, vamos calcular a derivada, né? Para a gente poder calcular a derivada, e aí eu vou usar y' para poder ficar usando outras notações, a gente vai lembrar que a derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada de 2 vezes e elevado a x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então, a derivada. E aí eu vou escrever aqui de novo só para a gente poder lembrar da notação, né? Mais x. Então, a derivada vai ficar 2e elevado a x, porque a derivada de e elevado a x é e elevado a x. A derivada de uma constante vezes a função é a constante vezes a derivada da função. Mais 1, porque a derivada de x é 1. Muito bem. Quando você calcula a derivada em 0, que é no valor de a lá, o a é 0. Então, você tem 2 mais 1 é 3. Então, nossa derivada dá 3. Então, a nossa reta tangente, então, vai ficar y menos 2 igual 3 que multiplica x menos 0. Então, y vai ser 3x mais 2. Né? Se a gente não tiver cometido nenhum equívoco aí nas continhas. Né? Então, essa seria a nossa reta tangente. Qual é a reta normal? Então, a reta normal, para encontrar a inclinação da reta normal, a gente lembra que a inclinação da reta normal vezes a inclinação da reta tangente tem que ser menos 1. Isso quer dizer que a inclinação da reta normal é menos 1/3. Isso quer dizer que a minha reta normal, você vai usar a mesma ideia aqui para você escrever a reta normal, mas aqui no lugar da inclinação, você usa a inclinação da reta normal. Então, vai ficar y menos 2 igual menos 1/3 que multiplica x menos 0. Ou seja,
a nossa reta normal vai ser menos x sobre 3, quase que não vai caber aqui, né? Mais 2. Tá? Ficou muito ruim esse x sobre 3 aqui, né? Vamos fazer de novo. Então ali dá x sobre 3. E aí, então nós temos a reta tangente e a reta normal. A gente pode voltar aqui no nosso gráfico e tentar visualizar essa função, né? Então, e elevado a x, são 2e elevado a x, né? 2e elevado a x mais x. Então, esse é o gráfico da função. Né? Esse é o gráfico da função. A gente pode olhar para o ponto tem coordenadas 0 e 2. 0 e 2, então o ponto que a gente está considerando é o ponto E, aqui, né? E a equação da reta tangente, como é que foi a equação da reta tangente? 3x mais 2. Então vamos colocar a equação lá. 3x mais 2. E aí você tem a reta tangente, ó lá. Reta tangente é o gráfico da função. Perceba que quando você está perto do zero, né, quando você está perto do zero, a reta é uma boa aproximação da curva, né? Sempre bom lembrar isso. E a reta normal, x, essa, pode? Ah, tudo bem. Então vamos lá. A reta normal, a gente vai fazer assim, ó. Menos x dividido por 3 mais 2. E aí nós temos a reta normal. Então, o que é a reta normal, né? A reta normal ao gráfico de uma função em um ponto E é a reta que faz 90 graus com a reta tangente ao gráfico daquela função no ponto E. Tá? E aí aqui dá para ver bem mais fácil, né? Ou pelo menos dá para ter uma ideia aqui que você tem 90 graus entre as duas retas. Tá? Muito bem, muito bem. E aí, dúvidas? Dúvidas, gente? Para hoje era isso. Vamos tirar dúvidas agora. Que dúvidas temos aí? Opa, o YouTube tá bom então. Então vamos encerrar. Então vamos encerrar, tá bom por hoje. Já é a nossa segunda transmissão por hoje. Então vamos encerrar, gente. Muito obrigado a todo mundo.